Vamos fazer o nosso estudo semanal dos ativos que chamam a atenção para esta semana que está iniciando. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, o objetivo do vídeo é 100% educacional. Então vamos lá. Ibovespa segue num padrão de alta, então fazendo topos e fundos ascendentes. Porém, não vamos esquecer que num período gráfico maior ele trabalha dentro desse canal de baixa aqui. Então, para ele realmente confirmar uma saída mais limpa para cima, é interessante que ele comece a trabalhar aqui acima dessa região. Então, ele ganhando aqui 113 e 200 aproximadamente. Dá para acreditar aqui no Ibovespa um pouco mais para cima. O dólar, então, ele segue trabalhando dentro desse caixote, meio que um canalzinho de baixa. Então, por enquanto, ainda em definição, podendo vir buscar essa região aqui de topo desse canalzinho, ou se ele vir perder aqui os R$ 5,07 aqui, possibilidade aí de um dólar abaixo de R$ 5. Petrobras, então, semana passada havia comentado que se ela ganhasse aqui essa região dos 5,20, a gente poderia ver aí Petrobras um pouco mais para cima, então ela tem padrão aí de continuação. A Vale segue lateral, então depois de um movimento de alta, essa lateralização aqui, ela pode estar ganhando força para vir buscar os 97,44. B3, então, ela ainda não ganha os 13,63. Então, por enquanto, ela segue meio que sem definição, querendo formar um triângulo ascendente. A Gafisa, então, havia comentado depois dessa puxada forte e agora esse recuo, ganhando aqui os 14,50 aproximadamente, ter um padrão aqui de continuação de alta, ou perdendo esse fundo pode voltar lá no início dessa pernada de alta. BBAS também havia comentado aqui uma figura gráfica aqui do ombro, cabeça-ombro invertido, tá chegando bem perto do alvo, R$ 41. Banco Pan, então, havia comentado que se ele perdesse essa região aqui, 2,550, então ele armaria aqui um pivô de baixa, então ele arma um pivô dentro do pivô, e agora, pico de ouro, se ele perde aqui os 5,30. A Eneva, eu estava aguardando ela no 13,24, então ela não conseguiu bater o alvo, por enquanto sigo observando, caso ela venha trabalhar aqui para baixo, esse trade já não fica mais interessante. E RBR3 eu também aguardava ela lá no 1,47, então aqui ela já começa aqui me dar um sinal que ela não vai ter força para chegar lá. Nesse caso aqui também já não tenho mais interesse nessa operação. A Itaúsa, por enquanto, não conseguiu ganhar aqui a região dos 8,80. Ainda fico observando aqui a possibilidade dela saindo dessa região aqui, acredito em Itaúsa um pouco mais para cima. Marfrig, então, ainda dentro desse canal, vou ficar observando aqui, talvez até tentar uma operação de venda aqui nela, tentar levar lá no fundo do canal, caso ela consiga vir aqui para cima. Saindo desse canal dá para pensar em compra em Marfrig. E também a Prio aqui havia comentado aqui depois desse movimento de alta, então a lateralização, agora ela consegue aqui sair dessa região, então ela tem alvos lá em 43,60 e 46,30. Esses são os próximos alvos para Prio. Positivo também ainda segue aqui num padrão de baixa, abaixo dos 7,50 aí a possibilidade aí dela ir buscar lá os 6,20. Então ao redor que eu esperava aqui um possível movimento aqui de um pivô de baixa, ela acabou me dando olé, virou para cima e agora já querendo indicar aqui uma possibilidade de saída aqui desse canal de baixa, mas ainda não consegue trabalhar fora do canal. E por último a Vega, eu esperava ela saindo aqui dessa região dos 39,40, ela não conseguiu ganhar, ainda segue lateral. No exterior eu havia comentado do petróleo, então o petróleo, depois dele dar aqui uma puxada para cima, ele faz um pullback aqui de pré-rompimento e agora querendo sair aqui dessa região, então o próximo alvo do petróleo está lá em $92 o barril. Minério de ferro também, então, segue subindo forte, sem nenhum sinal aí de parada desse movimento. Então, minério de ferro subindo, petróleo subindo, a gente já pode criar um viés altista aí para Petro e Vale, o que também teria aí uma grande chance de puxar o Ibovespa para cima. TLT também havia comentado semana passada, então ele segue fazendo topos e fundos ascendentes. Um movimento que eu gosto quando ele fica lateral antes de romper o topo, aqui indica que ele está ganhando força para conseguir romper essa região. Então, por enquanto, ainda acredito aí num movimento mais altista para os títulos do Tesouro Americano. Criptomoeda também fez aquele movimento esperado, ficou um período lateral, agora consegue ganhar. Então as criptomoedas aí estão bem fortes nos últimos dias. E agora vamos para os ativos que chamam a atenção nesta semana.
Azul, eu vejo a possibilidade de uma formação aqui do mastro bandeira. Então seria essa perna, o movimento de mastro. Aqui a formação da bandeira. Se ela começa a trabalhar abaixo dessa região, então a projeção seria toda essa perna aqui para baixo. Então vou ficar de olho se a azul começa a trabalhar abaixo dessa região. Alpargatas eu havia comentado lá na primeira semana de janeiro. Então esse movimento aqui que ela fica lateral. Agora ela faz aqui um pivô de pré-rompimento e já trabalha abaixo dos R$13. Então espera alpargatas lá no 11,50, primeiro alvo. Braskem também, movimento de Power Breakout, então ela fica lateral. E aqui também faz o pivô de baixa e já perde o fundo. Então primeiro alvo lá em 20,50. Magazine Luiza consegue dar uma puxada bem forte e agora aqui formando um padrão de continuação. Então depois do que aconteceu aí com lojas americanas, então uma concorrente dando um sinal inverso aí dela. Os em Minas também já vem no movimento de impulso, correção, já consegue trabalhar acima dessa resistência, então podemos ver os em Minas aqui vindo buscar os 8,80 e talvez até a possibilidade aqui de buscar alvos mais longos lá no 9,50 aproximadamente. BB Seguridade também havia comentado na primeira semana, então ela segue aqui num padrão de alta, por enquanto nenhum sinal de parada nesse movimento, próximo alvo está lá em R$36. E aí por último a Americanas segue caindo forte depois da situação lá da fraude nos balanços contábeis. A Americanas ela já faz um pedido de recuperação judicial, desde que começou a ação caiu lá dos R$12 e agora 71 centavos. Aqui nessa plataforma ele não mostra o próximo alvo, ele só mostra aqui no TradingView. Então no TradingView eu tenho o alvo em 59 centavos negativo. Ainda estou curioso para saber como que essa ação vai conseguir chegar a ficar abaixo de zero. Então é isso, pessoal. Esses foram os ativos que chamaram a atenção para esta semana. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários. Se inscreva, compartilhe, deixa o like. Valeu, até a próxima.